A sua capacidade de focar está sendo destruída cada vez mais a cada dia que passa. E hoje eu vou te explicar por quê. E eu sei que você está aí sentindo isso na sua pele. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de falta de foco. A questão é que o problema é muito mais grave do que você imagina. E para te explicar tudo isso, eu vou me basear nas neurociências e na ciência psicológica, mas em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Você vai saber exatamente por que está cada vez mais difícil para você conseguir focar e por que, infelizmente, se você não fizer nada, isso vai ficar cada vez pior. E se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai saber exatamente o que você deve fazer para se proteger disso, recuperar o seu foco e assumir o controle da sua vida. Que a falta de foco é um problema, você sabe. Mas até onde essa falta de foco pode levar uma pessoa? Eu vou te contar 3 histórias e você vai ver que as consequências da falta de foco podem ser muito sérias. Essas histórias podem ser difíceis de ouvir para algumas pessoas, mas elas são um testamento do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Em fevereiro de 2022, na Inglaterra, uma mulher chamada Danielle Massey, de 31 anos de idade, estava em casa com um bebê de 7 meses, o filho dela, chamado Charlie. Era a hora do banho do bebê, então ela foi até o banheiro e encheu a banheira de água. Com a banheira cheia, ela colocou o bebê em uma cadeirinha de banho, como milhões de pais e mães fazem todos os dias. E até aqui, nada demais. Acontece que, em vez dela ficar ali presente, cuidando do filho, de olho no bebê o tempo todo, ela resolveu sair do banheiro e deixar o bebê ainda na água. O objetivo dela era sair por um minutinho só, segundo ela mesma. Só que ela levou o celular junto com ela e resolveu mexer no telefone. Ela abriu um joguinho no smartphone e foi jogando, passando de fase, mexendo em redes sociais, respondendo mensagens. E o tempo foi passando. Muito mais do que alguns segundos, muito mais do que um minutinho só, como ela tinha dito. Quando ela se deu conta, ela voltou para o banheiro. E quando ela chegou lá, o bebê estava inconsciente na água. Ela chamou os paramédicos, eles chegaram, tentaram reanimar a criança, mas infelizmente o menino Charlie perdeu sua vida. A causa do óbito foi afogamento. Na investigação, os promotores vasculharam o histórico do celular dessa mulher. E sabe o que eles descobriram? Aquele joguinho tinha ficado aberto por cerca de 26 minutos durante exatamente o intervalo em que o bebê foi deixado sozinho na banheira. Ou seja, enquanto o filho de 7 meses estava numa cadeirinha instável dentro de uma banheira cheia, ela passou quase meia hora grudada no telefone. Em 2024, o caso foi a julgamento e o juiz não acreditou na versão dela. Aquela história de que ela tinha saído rapidinho só para pegar uma toalha ou que ela estava exausta e sentou um pouco no sofá. A justiça concluiu que ela deliberadamente deixou o bebê sozinho, se distraiu mexendo no celular e falhou no cuidado básico que qualquer adulto sabe que um bebê naquela idade exige. Ela foi condenada por homicídio culposo, sem intenção, com 7 anos de prisão. Repara alguns detalhes dessa história. Não foi uma psicopata, não foi alguém maligno, maquiavélico, que teve a intenção de fazer isso. Foi uma pessoa comum, em um dia comum, fazendo algo que parece absolutamente comum nos dias de hoje. Pegar o seu celular por um minutinho, enquanto a vida real continua acontecendo, só que em segundo plano. Ela não estava fazendo nada demais aos olhos do nosso mundo. Ela estava fazendo exatamente o que a maioria das pessoas faz, na maioria do tempo, nos dias de hoje, que é abrir o celular, engajar com a tela, seja lá pelo que for, enquanto o resto da vida vai passando despercebido. Só que nesse caso, infelizmente, não existe preço maior do que o preço que essa mulher pagou, a vida do próprio filho. A humanidade está literalmente se divertindo até a morte.
Nós vivemos grudados a aparelhos digitais em busca de uma diversão que nos mata, de maneira drástica e trágica, como no caso dessa criança, ou de maneira lenta, aos poucos, na maioria dos casos. Redes sociais, Netflix, videogame ou jogos no celular, como no caso dessa mãe, tigrinho e jogo de aposta, filmes adultos na internet, notificações constantes no celular. Do momento em que você acorda ao momento em que você deita para dormir, o seu cérebro está sendo estimulado e o resultado disso é que a nossa capacidade de foco está sendo destruída. Tem gente que continua estimulando o cérebro até durante o sono, deixando alguma coisa ligada lá, música, vídeo, podcast, etc. E os estudos científicos sobre isso são claros. A capacidade de foco das pessoas está diminuindo cada vez mais. Eu vivo isso na pele, como ser humano e como profissional. A primeira vez que eu sentei em uma cadeira de professor universitário foi no ano de 2008. Não existia Instagram, muito menos TikTok. O Facebook e o YouTube tinham acabado de ser lançados e eram sites relativamente pequenos, nada perto do que eles são hoje. Não existia Netflix, como nós conhecemos hoje, nem serviços de streaming no Brasil. E é fato. A aula que eu dou hoje não é a mesma aula que eu dava 18 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. Os alunos simplesmente não têm a mesma capacidade de foco para acompanhar o conhecimento na mesma profundidade. Eu sou obrigado a quebrar o conhecimento em pedaços menos profundos para que os alunos consigam acompanhar. E quando eu converso com amigos e colegas professores, eles me dizem a exata mesma coisa. Esse é um problema vivido em grandes universidades no mundo inteiro. Os estudantes não conseguem, por exemplo, ler livros mais. Só que o problema não é só com os estudantes. Eu mesmo tenho mais dificuldade de ler hoje do que eu tinha 20 anos atrás. Meus amigos e colegas professores também. Este canal aqui, o canal Neurovox no YouTube, foi criado em 2016. Os vídeos que eu publicava no começo eram diferentes dos vídeos que você vê aqui hoje. Nós somos obrigados a criar vídeos mais dinâmicos, com edição e pós-produção dinâmica, porque se eu fizer como antigamente, que eu ligava a câmera e simplesmente falava com você, transmitia conhecimento, as pessoas hoje se distraem e não permanecem assistindo ao vídeo. E olha que o YouTube nem é o maior problema. Nas redes sociais de vídeo curto, a coisa é bem mais séria. Mas é fácil culpar a internet e os telefones celulares por tudo isso. Só que o buraco é mais embaixo e o problema é mais antigo do que você imagina. É claro que a internet e os celulares tornaram esse problema muito mais grave. E talvez seja um problema impossível de resolver para essa geração. Mas se você quer fazer alguma coisa para mudar esse cenário na sua vida individual, você precisa entender de verdade o problema de maneira profunda e séria. E é isso que eu vou fazer com você a partir de agora. O meu objetivo neste vídeo não é demonizar a internet. A internet pode ser incrível. É graças a ela que você está aqui neste canal. É graças a ela que mais de 60 mil alunos já passaram pelos nossos cursos e formações aqui na Neurovox. É graças à internet que hoje conhecimentos que ficavam restritos, presos dentro dos muros de grandes universidades, esses conhecimentos hoje podem chegar a bilhões de pessoas no mundo. Mas nem tudo são flores. Existe um lado sombrio e problemático e é sobre ele que nós falaremos aqui hoje. Em 1985, o escritor Neil Postman publicou um livro chamado Amusing Ourselves to Death. Esse livro não tem tradução oficial para o português, mas o título traduzido significa algo como Nos divertindo até a morte. Muito antes da internet se tornar popular, ele estava criticando uma mudança cultural. Nos anos 1980, as pessoas estavam lendo cada vez menos e assistindo cada vez mais televisão. Esse movimento mudou a maneira como as pessoas se relacionavam com a informação e, na opinião dele, essa mudança foi para pior. Antes da televisão havia o rádio e antes do rádio havia a palavra escrita. E o principal veículo da palavra escrita eram os livros.
Nessa época, se você queria se engajar com algum conteúdo de informação, seja para o seu entretenimento ou para adquirir conhecimento, você precisava ler livros. Agora, nos anos 1980, se você quisesse se engajar com informação, bastava ligar a sua televisão. Mas afinal, qual é o problema disso? Existem 4 problemas fundamentais e são exatamente esses 4 problemas que estão hoje destruindo o seu foco cada vez mais. E eu vou te explicar cada um desses 4 problemas. O primeiro problema foi apontado muito antes do próprio Neil Postman, por outro pensador, um estudioso da comunicação chamado Marshall McLuhan. Em 1964, ele publicou um livro que se tornou um clássico das ciências da comunicação, chamado Meios de Comunicação como Extensão do Homem. E nesse livro ele faz um diagnóstico poderoso, e nós podemos resumir esse diagnóstico da sociedade que ele faz na frase mais famosa das ciências da comunicação: o meio é a mensagem. Essa frase é tão famosa que ela se tornou nome da mais importante revista de comunicação do Brasil, que é a chamada Meio e Mensagem. Mas o que diabos significa isso? O meio é a mensagem. O que ele quis dizer com isso? O Marshall McLuhan, ele estava falando do surgimento da televisão. Mas essa ideia nunca foi tão atual e você vai entender por quê. O meio que nós usamos para nos comunicar uns com os outros determina o tipo de mensagem que nós somos capazes de compreender na nossa cabeça. O meio determina a mensagem. O meio é a mensagem. Antes do advento do rádio e principalmente antes do advento da televisão, o principal meio de comunicação era a palavra escrita e o principal veículo eram os livros. Se você quisesse se engajar com uma história, um romance, uma ficção, um suspense, enfim, você lia um livro. Se você quisesse adquirir conhecimento a respeito de uma área, você lia um livro. E livros, por definição, são meios de comunicação densos e profundos. Afinal, você precisa ficar horas, dias, às vezes semanas ou até meses acompanhando o raciocínio do autor até a conclusão do livro. Você já deve ter passado por isso. Você começou a ler um livro, parou na metade. Daí, quando você voltou algum tempo depois, você precisou recomeçar do zero, porque você perdeu o fio do raciocínio do autor. Ou seja, para ler um livro, você precisa ter a capacidade de focar por horas a fio em um pedaço de papel, no fim das contas. Você precisa ler e compreender as frases e parágrafos, você precisa imaginar, assimilar aquelas ideias enquanto você continua lendo, se aprofundando, conectando o que veio antes com as novas ideias dos próximos capítulos do livro. Não tem outro jeito. Para ler, você precisa de uma boa capacidade de foco. E como nós vimos, o meio é a mensagem. Logo, quando o meio era o livro, as mensagens tendiam a ser mensagens mais profundas e densas. E para conseguir absorver mensagens profundas e densas, a sua capacidade de foco precisava ser igualmente profunda e densa. É impossível você conseguir ler um Machado de Assis, por exemplo, se o seu foco é raso e superficial. Eis então o primeiro problema. Com a popularização da televisão, o meio passou a ser mais raso, mais superficial, menos denso. Afinal de contas, programas de televisão são muito mais rasos e superficiais, eles são muito menos densos do que um livro. Nosso foco foi sendo corroído com isso. E aí chega o advento da internet, dos smartphones, das redes sociais e tudo mais. O meio mudou de novo. Ele se tornou ainda mais raso e superficial, ainda menos denso. Para você ter uma ideia, uma novela da televisão brasileira tinha mais de 150 capítulos. Você ficava quase um ano acompanhando a novela do começo ao fim. Hoje, as séries costumam ter 6 a 12 episódios por temporada. Na época da televisão, você sentava para assistir a um programa e ficava lá durante um tempo. Você precisava ter paciência para aguentar os comerciais, não dava para pular. Por mais superficial e rasa que seja a televisão comparada aos livros, os meios de comunicação da internet são muito mais superficiais e rasos. No TikTok e no Instagram, um vídeo de mais de 2 minutos é considerado longo pelos especialistas nisso.
Hoje em dia, a Netflix já está dando diretrizes para a criação de séries e filmes na plataforma. Os filmes e as séries têm que ser dinâmicos, não podem ter longos diálogos, as cenas não podem ficar no mesmo plano por muito tempo. A Netflix está, literalmente, dizendo aos criadores de filmes e séries que eles têm que criar filmes e séries para pessoas desatentas, que estão distraídas com o celular na mão enquanto assistem. Antes do celular, existia o telefone com fio. E antes do telefone com fio, você se comunicava com as pessoas por carta, ou você visitava as pessoas pessoalmente. Isso fazia com que cada carta fosse escrita com carinho, com atenção, com foco e cuidado. E as cartas eram igualmente lidas com carinho, com atenção, foco e cuidado, com paciência. Quando você visitava uma pessoa, você se deslocava até a casa dela. E devido a isso, você valorizava aquele tempo juntos. Você focava na conversa, na interação, na qualidade daquele encontro, daquele momento. Depois veio o telefone com fio. Mudou o meio. E o meio é a mensagem. O telefone é mais superficial e raso do que uma carta, mas você passava um tempo conversando no telefone com a pessoa. Quando sua namorada, seu namorado te ligava, ou quando você ligava para a pessoa, você saboreava aquela conversa, saboreava minimamente para você aproveitar aquele tempo. Havia mais profundidade nas interações humanas, havia mais foco. Depois veio a internet e o celular. O meio mudou. Hoje a comunicação é por WhatsApp, tudo raso, tudo superficial, tudo apressado, todo mundo na correria, tudo é urgente, tudo é para ontem. E aí um parágrafo de 10 linhas é chamado pelas pessoas de textão. Um vídeo de 5 minutos é longo demais. Imagina então ler um livro de 500 páginas ou passar por uma formação de 120 horas para você se aprofundar em alguma coisa. Aí não, as pessoas não querem isso. Elas pedem resumo para o ChatGPT. No WhatsApp tudo é rápido, tudo é abreviado. E a maioria das pessoas não tem paciência ou não tem nem a capacidade de ler uma mensagem, sabe, com atenção, devidamente. O meio é a mensagem e hoje os meios estão cada vez menos densos, cada vez mais rasos e superficiais. Isso significa que as mensagens que circulam pela sociedade são cada vez mais rasas e superficiais. A regra é a pressa, a regra é ser rápido e fácil porque está todo mundo na correria. A paciência é uma virtude cada vez mais escassa, cada vez mais rara. E aí, o entretenimento é cada vez mais raso e superficial, cada vez menos denso, e o conhecimento também. Por quê? Ora, porque o nosso foco é cada vez menos treinado, cada vez menos desafiado. Porque as mensagens são cada vez mais curtas, rápidas, simplórias, supérfluas. O meio é a mensagem e o cérebro é uma máquina adaptativa. O cérebro se molda de acordo com aquilo com que você alimenta ele. Teu cérebro vai se adaptar, ele vai se moldar, ele vai se tornar muito bom naquilo que você treinar ele para fazer. Naquilo que você repete com frequência, todos os dias ou na maioria dos seus dias. Quando as pessoas liam todos os dias livros, etc., o foco dessas pessoas, o cérebro delas, era treinado e desafiado todos os dias. A paciência era treinada e desafiada. Hoje, as pessoas passam seus dias lendo mensagens curtas e abreviadas, pulando de galho em galho. Seu foco está aqui, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está acolá. O teu foco, hoje em dia, é treinado todos os dias pela superficialidade cosmética do celular e da internet e dos aplicativos e tudo mais. O cérebro se torna bom naquilo que você repete. E o que você está treinando e o que você está repetindo é superficialidade. O que você está repetindo e treinando no seu cérebro é a impaciência. Você não está treinando, desafiando o seu foco, sua paciência. Logo, o seu foco se torna cada vez mais superficial e você sente cada vez mais dificuldade de se aprofundar, de mergulhar, de focar profundamente em qualquer coisa. Você vive apressado e impaciente. Seu cérebro está treinando isso todos os dias e se tornando cada vez melhor em ser apressado e impaciente. Um monte de gente
já desistiu aqui desse vídeo que você está assistindo, porque achou longo demais, porque não é divertido como outras coisas ou porque foi distraído por qualquer outra coisa. Talvez você esteja acelerando esse vídeo aqui 2, 3 vezes a velocidade original do vídeo. Nós já temos estudos científicos que demonstram que acelerar vídeos prejudica a sua aprendizagem. Mas pelo menos, quando você acelera esse vídeo, você afaga quem? A sua pressa, você afaga a sua impaciência. Parabéns, é isso que você está treinando aí. É nisso que o seu cérebro vai ficar bom. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque autoconhecimento é importante para você. É porque você gosta, você se interessa por entender seu cérebro, suas emoções, seus hábitos, e você quer aprimorar cada vez mais o seu cérebro, e é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te trago a ciência mais atual e rigorosa, só que em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno gesto, não te custa nada e vai levar 3 segundos da sua vida, que é você se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito, é você apertar o sininho, o botão de notificações que fica ao lado do botão de inscrição. Se você puder e se você quiser, isso ajuda muito a gente, porque sinaliza para o YouTube que este vídeo ele tem valor e mostra para mais pessoas. E já que você vai se inscrever e você vai ativar as notificações, aperta o joinha também, o botão de curtir, que também ajuda a gente demais. Mas de qualquer forma, eu já sou muito grato por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Isso me leva ao segundo problema. Mas antes dele, deixa eu te contar uma outra história. Em janeiro de 2023, era uma manhã em uma rodovia no Arizona, nos Estados Unidos. Um caminhoneiro chamado Danny Glenn, de 38 anos de idade, estava dirigindo um caminhão de carga enorme, um caminhão semi-reboque. Ele estava indo em direção a um trecho dessa rodovia que estava em obra, perto da cidade de Chandler. A velocidade máxima permitida ali era 55 milhas por hora. Isso é algo como 88 quilômetros por hora. Mas, como essa rodovia estava em obras, o trânsito à frente estava mais lento e demandava mais cautela dos motoristas. Acontece que ele chegou nesse trecho em uma velocidade de 68 milhas por hora, algo como 110 quilômetros por hora. Só que, se ele estivesse minimamente atento, ele teria visto que na frente dele o trânsito tinha parado completamente. Mas o Danny não viu isso. Ele não freou a tempo, ele nem reduziu a velocidade dele. Ele simplesmente não reagiu. O caminhão entrou em cheio em 2 carros que estavam parados, prensando esses veículos contra outro caminhão e mais carros à frente. Foram 6 veículos envolvidos, alguns deles explodiram e pegaram fogo, e 5 pessoas perderam suas vidas imediatamente. Na investigação inicial, ele disse para os policiais uma coisa muito familiar para qualquer um de nós. Ele tinha desviado o olhar da estrada só um instante para checar uma mensagem num dispositivo do trabalho, um tablet da empresa. Quando ele voltou a olhar para a estrada, já era tarde. Só que a polícia não acreditou nessa história. O telefone dele foi apreendido. O aparelho foi enviado para uma análise forense digital detalhada com o apoio do FBI. E sabe o que os investigadores descobriram? O Danny não estava só dando uma olhadinha numa mensagem de trabalho lá no tablet do trabalho. Ele estava arrastando a tela no TikTok enquanto ele dirigia um caminhão de dezenas de toneladas em alta velocidade numa zona de obras com o trânsito parado à frente. Os registros mostraram que ele tinha acessado vários vídeos no TikTok e que ele estava ativamente usando o aplicativo segundos antes da colisão. Em agosto de 2024, depois de todo o processo, o caso se tornou histórico. O Danny Glenn foi condenado a 22 anos e meio de prisão por 5 homicídios culposos, num dos primeiros casos no mundo em que uma sentença tão pesada foi dada porque o motorista estava distraído com uma rede social no momento do acidente. Para pensar no quadro completo dessa situação. Um caminhão gigante, em alta velocidade, numa área de construção, com trânsito parado à frente e o motorista rolando a tela igual zumbi no TikTok. Mas esse cara não era um monstro, ele não era um criminoso. Ele era um caminhoneiro experiente, um ser humano comum. Esse caso é extremo, trágico. Teve um desfecho terrível para 5 famílias. Todo mundo saiu perdendo dessa história, inclusive o próprio Danny. Mas
Se você prestar atenção, o mecanismo de fundo dessa história é o mesmo que está atuando no seu dia a dia. Quando você pega o celular no meio de uma conversa importante, quando você abre rede social, Netflix ou YouTube no meio do trabalho ou dos seus estudos, quando você troca de aba 40 vezes quando você precisa trabalhar no seu computador, quando você sente quase que um reflexo automático de abrir alguma coisa na tela do celular sempre que aparece um micro momento de tédio na sua vida. A diferença é que, na maior parte das vezes, o prejuízo não vira manchete e não tem esse tamanho e essa tragédia. Mas ele aparece de outra forma aí na sua vida. Projetos que você não termina, livros que você nunca passa do capítulo 2, conversas que você nunca está 100% presente, uma sensação constante de cansaço, porque a sua mente vive estimulada e fragmentada. Essa história do caminhoneiro no TikTok não é só sobre trânsito. Ela é uma metáfora brutal do mundo em que a gente vive hoje. Um mundo em que um aplicativo na sua mão consegue literalmente desviar sua atenção da única coisa que realmente importa naquele momento na sua frente. O segundo problema dessa mudança radical dos meios de comunicação e a relação disso com o nosso foco está relacionado a como funciona o nosso pensamento. Você já parou para pensar do que é feito o pensamento? O grande professor Steven Pinker, da Universidade de Harvard, tem um livro exatamente sobre esse tema, com esse nome, Do que é feito o pensamento. E nesse livro ele descreve algo que a psicologia cognitiva já sabe há muitas décadas, e antes mesmo da psicologia cognitiva, a filosofia da linguagem já apontava também. O pensamento humano é profundamente linguístico. O seu pensamento, o meu pensamento, o pensamento das pessoas é altamente baseado na linguagem. Linguagem é muito importante para o nosso cérebro. Quando você está no ponto de ônibus, esperando um ônibus e ele chega completamente lotado, você literalmente fala dentro da sua cabeça: que inferno, o ônibus está lotado. Grande parte do seu pensamento é você aí falando dentro da sua cabeça. E tanto isso é verdade que vários de vocês pensaram agora. É mesmo, não é? Se a linguagem é parte importante do pensamento, tudo que empobrece a linguagem, empobrece o pensamento. E tudo que enriquece a linguagem, enriquece o pensamento. E nós acabamos de falar do primeiro problema. As mensagens estão cada vez mais rasas e superficiais. Mensagens rasas e superficiais empobrecem a nossa capacidade linguística, ou seja, empobrecem o nosso pensamento. Nada, absolutamente nada enriquece mais a sua linguagem e o seu pensamento do que a leitura de textos longos, complexos, profundos, mensagens complexas, profundas, densas. O segundo colocado é você assistir a longas aulas, a um curso ou uma formação longa e profunda, mas ainda assim, a leitura é campeã. Isso melhora dramaticamente a capacidade do nosso cérebro de raciocinar com qualidade. Se você está se habituando a ler ou assistir apenas coisas rápidas, curtas, fáceis, pode ter certeza que a sua capacidade de raciocínio está encolhendo aos poucos. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Nos últimos 20 anos, o mercado de livros do Brasil encolheu 44% quando ajustado pela inflação. As pessoas estão comprando e lendo cada vez menos livros. E isso, infelizmente, diz muito sobre o triste futuro que aguarda as próximas gerações do nosso país. Tem gente dizendo por aí que as pessoas nunca leram tão pouco. Só que isso não é verdade. As pessoas hoje em dia leem muito. Para pensar em tudo que você lê quando você abre o seu computador ou o seu celular, redes sociais, WhatsApp, Google, e-mails, sites, ChatGPT e por aí vai. Tudo isso envolve muita leitura. O problema não é o volume de leitura, o problema é a qualidade dessa leitura. Isso sim é uma catástrofe. As pessoas nunca leram tão mal, de forma tão rasa. A leitura nos dias de hoje é de textos pequenos, fragmentados, rápidos, fáceis, mal escritos, com abreviações e emojis e coisas do tipo. O mapa da leitura no Brasil é realmente catastrófico. 3 em cada 10 brasileiros são analfabeto ou analfabeto funcional. Isso é quase um terço.
Somente 10% da população é proficiente em leitura, ou seja, a pessoa consegue ler, consegue elaborar textos complexos com descrição, exposição, argumentação. Ela consegue avaliar o posicionamento e o estilo do autor. Ela consegue interpretar gráficos e tabelas com mais de 2 variáveis, reconhecendo efeitos de sentido, ênfase, tendência, projeções. 90% da população não consegue fazer isso. Eu estou falando da população adulta. Quando o assunto é assistir a alguma coisa, o cenário é o mesmo. As pessoas estão habituando o cérebro delas a vídeo de 30 segundos, 1 minuto, quando muito, 2 ou 3 minutos. Imagina assistir a uma aula de 3 horas de duração, como eu tive durante mestrado, durante doutorado. Uma única aula durava 3 horas. E sabe o que acontecia? A gente assistia e aprendia porque o nosso foco era treinado para isso, desafiado para isso. O segundo problema é o fato de que, hoje, não são apenas as mensagens que estão cada vez mais pobres, mais rasas e superficiais. O nosso pensamento está cada vez mais pobre, raso e superficial. E, infelizmente, isso só tende a piorar daqui para frente. Nem eu, nem os melhores cientistas cognitivos da atualidade têm muita esperança de melhora no curto ou no médio prazo. Pelo visto, a coisa vai piorar ainda mais. E isso me leva ao terceiro problema. Mas antes dele, eu vou te contar a terceira e última história. Em março de 2022, um dos maiores navios de carga do mundo, chamado Ever Forward, de mais de 300 metros de comprimento, saiu do porto de Baltimore, nos Estados Unidos, navegando pela Bahia. A viagem era uma rota bem conhecida, mas que exige precisão porque tem canais estreitos, curvas fechadas, trechos rasos e por aí vai. Na ponte de comando estava um prático. Prático é um piloto especialista naquele trecho local específico. O nome dele era Steven Jermack, um cara experiente, responsável por guiar o navio com segurança pelos trechos mais difíceis até esse navio entrar no mar aberto. Tudo correu normalmente até chegar num ponto crítico. O navio precisava fazer uma curva mais fechada lá no canal. Esse é o tipo de momento em que toda a atenção deveria estar concentrada em uma coisa só: onde o navio está, para onde ele está indo e qual é a próxima manobra. Só que, segundo a investigação oficial da Guarda Costeira, naquele exato momento, onde estava o piloto? Eu acho que você já sabe a resposta. Ele estava no celular. O relatório mostrou que esse piloto fez várias ligações, somando mais de 1 hora no telefone. Ele enviou e respondeu mensagens e ele até escreveu um e-mail enquanto o navio seguia em alta velocidade pelo canal. Ele ficou no celular justamente no momento em que ele precisava ordenar a curva. Resultado, a ordem de manobra não veio na hora certa e o navio passou direto pelo ponto em que ele deveria ter virado. E para piorar, ele não percebeu o erro de imediato. A tripulação do navio até estranhou o rumo, mas preferiu não questionar o piloto, afinal ele era o especialista. Quando a ficha caiu, já era tarde demais. O navio tinha saído do canal e foi parar na parte rasa. Esse cargueiro encalhou com força na baía e ficou completamente preso. E ele não ficou preso por algumas horas, tá? Foi mais de 1 mês encalhado no meio da baía. Você não tem ideia do trabalho que foi para tirar esse navio dali. Dragagem, rebocadores, tiveram que remover milhares de containers, um por um. Atrasou toda a cadeia, deu um prejuízo enorme para a economia local, além do impacto ambiental. O custo estimado para desatolar esse navio foi de mais de 100 milhões de dólares. Você tem noção disso? Mais de R$500 bilhão para corrigir o erro de um cara que, em vez de fazer o trabalho dele, resolveu ficar no celular. Depois da investigação, a conclusão foi direta. A causa principal foi a falha do piloto em manter a atenção e consciência da situação porque ele estava distraído com o celular. Esse caso obrigou o Estado a mudar a regulamentação e proibir pilotos de usarem celular em serviço. Esse piloto, obviamente, perdeu a licença, mas não foi preso
ou nada do tipo. Eis que nós temos um navio gigantesco, carregado, com tecnologia avançada, que encalhou e parou parte da economia local por semanas porque o piloto estava distraído com o celular. E essa história pode servir como uma metáfora do que está acontecendo com você, comigo, com a maioria de nós. Você tem um navio, entre aspas, enorme para pilotar. Sua carreira, seus projetos, sua saúde, seus relacionamentos, sua vida. E a sua vida tem pontos de decisão importantes que precisam do seu foco. Mudanças que precisam ser feitas, oportunidades que estão ao seu alcance, coisas que você precisa começar ou coisas que você começa, mas não consegue manter constância e terminar. Mas justamente nas horas em que você precisaria estar mais presente, parte de você está aqui no mundo real, mas parte de você não está aqui. Um pedaço de você vive mergulhado no celular, no videogame, na Netflix ou outras distrações. Talvez você esteja agora assistindo a este vídeo aqui porque você está procrastinando algo que você precisa fazer, algo que precisa do seu foco. E assim como o navio, você não explode de uma vez, você vai saindo devagarinho da rota, você vai desviando da vida que você gostaria de construir sem perceber. Você perde um prazo, você acumula tarefas, você procrastina aquilo que precisa ser feito, até que um dia você olha para a sua vida e se dá conta de que você está encalhado. Você vive sem foco, você vive cansado o tempo inteiro, sem energia mental, procrastinando, sem conseguir avançar nos projetos pessoais ou profissionais que realmente importam na sua vida. O terceiro problema tem relação com comprometimento. No passado, você comprava um livro. Era caro e não dava para ficar comprando livros aos montes. Você tinha que ir até a livraria, muitas vezes encomendar o livro. Você não tinha tantas opções e trocar de livro não era tão fácil. Aí não tinha jeito. O resultado era que você lia, porque você tinha um maior grau de comprometimento com aquele meio de comunicação. Depois veio a televisão. Não tinha muita opção de canais. Onde eu cresci, pegava Globo, SBT, TV Cultura. E às vezes, se eu colocasse o bombril na antena, desse uma ajustada e o clima ajudasse, pegava a TV Manchete, mas pegava muito mal. Se você sentava para assistir alguma coisa, você geralmente se comprometia, porque não havia muitas outras opções. E quando o assunto é música, a coisa era semelhante. Quando você comprava um disco, ou uma fita cassete, ou um CD, acontecia a mesma coisa. Você se comprometia, afinal você comprou, bora ouvir esse disco até gostar dele. Não importava se você não gostava imediatamente de todas as músicas, você ouvia o disco inteiro, de novo e de novo, até se tornar familiar com ele. Graças a isso, surgiram bandas como Pink Floyd, que é minha banda favorita. Bandas cujos discos são verdadeiras experiências. Pink Floyd não é algo que você ouve uma música ou outra. O melhor jeito de ouvir Pink Floyd é colocar o disco e ouvir do começo ao fim, é uma experiência. A mesma coisa acontecia com os filmes que você assistia. Você ia ao cinema ou você ia à locadora. Você reservava um filme na locadora, às vezes esperava semanas para conseguir. Daí, na hora de assistir, você se comprometia. O começo não te agradou? Dane-se, eu paguei por ele, eu vou me comprometer e vou assistir até o final. E daí veio a internet e os celulares. O meio mudou e você já sabe, o meio é a mensagem. A internet coloca ao seu alcance infinitas possibilidades. E além disso, a coisa mais fácil é você mudar de opção. Sentiu um pingo de tédio? Clica em outro vídeo, pula a música, muda de filme, procura outra série, arrasta a tela, fala com outro match lá no Tinder. Nós nunca tivemos tantas opções ao nosso alcance. E não se trata apenas de muitas opções. É fácil, é cada vez mais fácil você se distrair, se divertir com outra coisa, caso você sinta um pingo de tédio. Isso traz duas consequências. A primeira é que as pessoas nunca tiveram tantas opções, mas também nunca estiveram tão insatisfeitas. Na psicologia, o nome desse fenômeno é paradoxo da escolha. Quando você tem muitas opções de qualquer coisa, de entretenimento, de livros, de filmes, de séries, de parceiros românticos, de diversão, de carreira, enfim. Quando você tem muitas opções, isso cria uma sobrecarga cognitiva no seu cérebro. É muita informação. E isso torna muito difícil escolher a melhor opção, porque você fica o tempo inteiro imaginando que,
Se você tivesse escolhido outra opção, outro filme, outra série, outro namorado, você talvez estivesse mais satisfeito. E aí, o resultado é que isso deixa você constantemente insatisfeito. É a síndrome de escolher filme ou série na Netflix. Você fica lá um tempão procurando algo para assistir, mas é tanta coisa que você não consegue decidir, daí você desiste ou assiste alguma coisa que você já tinha visto, para você não ter que continuar quebrando a cabeça com aquela decisão. Quem aponta esse fenômeno do paradoxo da escolha é o professor Barry Schwartz, no livro de mesmo nome, chamado O Paradoxo da Escolha. Por que mais é menos? Esse livro não é mais editado no Brasil, mas talvez você encontre ele em sebos. E a segunda consequência desse problema é que, como nós temos muitas opções e como é muito fácil mudar de opção de tudo, o grau de comprometimento que você precisa ter com as coisas hoje em dia é mínimo. Não gostou da série ou do filme? Troca. Não gostou do vídeo? Clica em outro. Não gostou do livro? Para de ler e lê outro. Não gostou da música? Pula para outra. Imagina só, tem músicas do Pink Floyd, gente, que tem uma música, 23 minutos. Qual é a chance de uma pessoa que está habituada ao mundo digital de hoje ouvir essa música com paciência e apreciá-la? As músicas do Pink Floyd têm momentos angustiantes, não são gostosos, mas fazem parte da experiência. Não gostou do seu crush? Descarta e procura outro no Tinder. Você não precisa se comprometer com nada hoje em dia. Tudo é facilmente trocável, substituível. E eis a questão. Para pensar no que é foco. Foco é comprometimento. Foco é você dizer não para tudo que não importa, para você se comprometer com uma coisa que importa e se dedicar a ela, uma coisa que precisa da sua atenção. Sem comprometimento não existe foco. Quanto mais fácil é você descartar, substituir algo ou alguém, menos será o seu foco nesse algo ou nesse alguém. E isso me leva ao quarto e último problema. Foco exige comprometimento. Comprometimento exige esforço e dedicação. Você já parou para pensar na real diferença entre um livro e uma rede social? Entre um livro e a Netflix? Entre um livro e a própria televisão? Os programas de televisão eram criados e aperfeiçoados com base em pesquisas de audiência. No Brasil a gente conhece como Ibope. Quanto mais chamava a atenção da audiência, quanto mais audiência tinha, mais as emissoras produziam daquele mesmo tipo de programa. Depois da televisão vieram os algoritmos de internet. Essas tecnologias oferecem um bombardeio de informação a você, um grande volume de informação que é transmitido a você com muita intensidade emocional, com movimento, com velocidade, e em formatos que são extremamente engajantes para o seu cérebro. Ou seja, o engajamento psicológico que você tem quando você está nas redes sociais ou quando você está assistindo a Netflix é muito mais elevado do que o engajamento psicológico que você teria se você estivesse lendo um livro ou se você estivesse treinando na academia. Você deve saber que essas empresas de tecnologia, como a Meta, que é a empresa dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, a Alphabet, que é dona do YouTube, a ByteDance, que é dona do TikTok, essas empresas possuem no seu quadro de funcionários cientistas comportamentais do mais alto calibre, neurocientistas, psicólogos, etc. E sabe qual é o trabalho desses cientistas? É literalmente construir um algoritmo que vai mostrar para você aquilo que vai manter você mais preso à tela pelo máximo de tempo possível. Isso não é segredo nenhum, isso é informação pública, inclusive divulgada por pessoas que trabalham ou trabalharam nessas empresas. Como eu disse, até a Netflix tem criado critérios, entre aspas, algorítmicos para séries e para os filmes da plataforma. Tudo isso para quê? Para hiperestimular e engajar o seu cérebro, para manter você grudado lá. E a grande questão aqui é que o seu cérebro é engajado através de processos que são profundamente emocionais e inconscientes. Nós não estamos falando aqui de um engajamento intelectual, racional, consciente. Nós estamos falando de um engajamento que é emocional e inconsciente. Nós, seres humanos, não podemos esquecer que nós somos seres biológicos, nós somos animais, nós fazemos parte do reino animal.
E dentro de nós habitam sistemas e processos biológicos que são profundamente animalescos. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu já falei disso em outro vídeo aqui do canal, eu digo que é a besta fera interior de todos nós. É a besta fera interior em você que deseja comer aquela pizza maravilhosa em vez de ir para a academia ou em vez de comer legumes e salada. É a besta fera interior que deseja a pessoa errada através de uma paixão profundamente irracional, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que não retribui os seus afetos. A besta fera interior é aquilo que as nossas pulsões emocionais nos levam a fazer. Ela não é a nossa consciência, a nossa racionalidade, a nossa prudência, a nossa ponderação. A grande questão é que os algoritmos dessas tecnologias que querem que você fique grudado a todo custo numa tela, esses algoritmos são direcionados para a sua besta fera interior, para os processos biológicos pulsionais, emocionais dentro de você. E elas são muito eficientes nisso. E qual é o resultado? O engajamento com essas plataformas digitais é completamente passivo. Preste atenção nisso, porque este é o ponto fundamental. Você não precisa se esforçar, se comprometer, se dedicar. Você não precisa se investir. Os algoritmos fazem isso por você. Os algoritmos chamam a sua atenção. Você só abre a tela, rola a tela, passeia pelas recomendações e fica lá grudado. A sua interação com os meios atuais é muito passiva, às vezes totalmente passiva. Não existe esforço algum no seu foco. O seu foco acontece passivamente, porque a sua besta fera interior está sendo afagada, atiçada, seduzida, chamada pelos algoritmos. Fala para mim, você está assistindo esse vídeo aqui porque você realmente pesquisou esse tema ativamente, você não me conhecia? Você nunca me viu, você pesquisou e você está assistindo? Ou porque o algoritmo fez esse vídeo aparecer passivamente na sua tela, você se interessou e clicou? Pois é. Agora para pensar em um livro. Um livro exige que você se dedique ativamente. Um livro não te prende passivamente. Salvo raras exceções de livros que prendem você quase como uma série da Netflix, mas isso não é comum. Isso nunca vai acontecer, por exemplo, com um livro de neurociência comportamental ou de psicologia social. Livros não costumam prender você passivamente. Eles exigem, como nós vimos, comprometimento. E comprometimento exige uma postura ativa, dedicação, investimento de si, esforço, no bom sentido da palavra. Tal como você precisa se esforçar para se exercitar, construir seus músculos, etc. É um processo ativo, não é passivo. Sem isso não existe foco profundo. E esse é o quarto motivo pelo qual a cultura atual de comunicação, de mídias, de tecnologias e redes sociais, esse é o motivo pelo qual essa cultura está destruindo, aos poucos, o foco de todos nós. O que fazer, então, frente a tudo isso? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu explico atenção e foco do ponto de vista do cérebro, e nesse vídeo eu te entrego algumas ferramentas práticas para você melhorar o seu foco e transformar o seu cérebro. Você pode assistir a esse vídeo tocando aqui agora, mas eu espero que tenha ficado claro que não existe uma saída que não envolva você mudar a maneira como você se relaciona com informação, com entretenimento e com conhecimento. O meio é a mensagem. Ou você se dedica, se compromete, busca ativamente meios que sejam profundos e densos, ou você exercita sua paciência, sua tolerância ao desconforto, que é natural quando você precisa focar, ou você vai continuar exatamente na mesma. Enquanto você não treinar o seu cérebro a se acostumar com desafios, com conteúdos longos e densos, com textos longos e difíceis, com livros, com cursos e formações complexos, em vez de vídeo no YouTube, podcast ou pior ainda, conteúdo curto e rápido nas demais redes sociais aí, enquanto você não treinar seu cérebro a se acostumar com a profundidade, ele vai continuar raso. E o seu foco raso será uma consequência natural da sua vida rasa. Para você que quer se aprofundar e se tornar mestre de si mesmo, eu tenho um curso, um projeto chamado Projeto Autoconhecimento e Transformação, que nós carinhosamente chamamos de PAT. É longo, é denso, dezenas de horas. Então não espere algo rápido e fácil, fórmula mágica, porque não é.
Mas é o programa mais completo que existe, de autoconhecimento baseado em ciência para você entender seu cérebro e mudar sua vida com ferramentas práticas validadas pela ciência mais atual. Fica tranquilo, eu não estou querendo te vender nada agora, até porque nós não temos vagas disponíveis no momento em que eu estou gravando esse vídeo, mas se você quiser entender seu cérebro e mudar sua vida de verdade, o PAT é o melhor lugar para isso. E a prova disso são os resultados dos nossos alunos. Olha o depoimento do meu aluno Rômulo. Eu me sinto vivo. Antes não conseguia começar uma tarefa e quando começava, não terminava. Me senti um fracassado, um preguiçoso por isso. Com o Pedro, vi que não tinha mistério. A minha vida mudou completamente. Hoje eu realizo as coisas sem depender das minhas vontades. Se você quiser fazer parte do PAT, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link para a lista de espera do curso. E você encontra o mesmo link nos comentários. É o primeiro comentário de todos fixado no topo. Toca no link, segue as instruções e quando surgir alguma vaga, a minha equipe entra em contato com você. Nós temos um ritual aqui no canal Neurovox para você que chegou até o final. Em um vídeo longo como esse, cerca de 70%, talvez 75% das pessoas que começaram a assistir não chegaram até aqui. Então, para estimular os preguiçosos, comenta aí embaixo. Cheguei até o final e foi incrível. O final é surpreendente. O final é a melhor parte do vídeo, algo assim. E eu sei que parece besteira, mas se vocês comentarem esse tipo de coisa aí, os preguiçosos vão ler o seu comentário e isso aumenta bastante o número de pessoas que chegam até o final do vídeo. É o que as estatísticas do YouTube nos mostram. É um sintoma da falta de foco que eu falei aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, eu te peço, se você puder e se você quiser, para você se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito, aperta o botão do sininho ao lado do botão de inscrição para você receber a notificação quando nós publicarmos vídeos novos. Nós não publicamos muito, fica tranquilo, não vamos encher seu saco. E já que você vai comentar e se inscrever, aperta o joinha, o botão de curtir também o vídeo. Se você puder e se você quiser, é claro, isso ajuda muito os vídeos e todo esse conhecimento a chegar a mais pessoas. Não esquece de me acompanhar nas outras redes sociais também, porque lá eu publico vídeos e textos mais curtos com maior frequência. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final de mais esse vídeo. Se você quiser continuar assistindo, eu vou deixar este vídeo aqui para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quer conhecer o nosso novo canal focado em neurociências e psicologia aplicada aos negócios, é só tocar aqui. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo.